Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando os destaques do informativo número 730 do Superior Tribunal de Justiça, que foi publicado dia 28 de março de 2022. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus melhores amigos. Galera, quebra essa pra gente, hein? Vamos lá? Direito Constitucional. Direito Processual Penal. Quebra de sigilo de dados estáticos. Serviço de geolocalização. Marco Civil da Internet. Não violação. Extrapolação da decisão de quebra de sigilo em face de número indeterminado de pessoas. Princípio da proporcionalidade. Não observado. Processo. Recurso no mandado de segurança número 68.119 do Rio de Janeiro. Relator, ministro Jesuíno Risato. Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Quinta turma, por unanimidade. Julgado em 15 de março de 2022. Destaque. Não é possível a quebra de sigilo de dados informáticos estáticos, registros de geolocalização, nos casos em que haja possibilidade de violação da intimidade e vida privada de pessoas não diretamente relacionadas à investigação criminal. Direito Administrativo. Tema: Lei nº 19.569 de 2016 do Estado de Goiás. Servidores inativos. Reposicionamento. Não exercício do direito de opção. Permanência no regime revogado. Legalidade. Processo. Recurso de mandado de segurança número 64.121 de Goiás. Relator, ministro Sérgio Cuquina. Primeira turma, por unanimidade. Julgado em 22 de março de 2022. Destaque. Não havendo pleito optativo por inativos nos termos da Lei nº 19.569 de 2016 do Estado de Goiás, não há ilegalidade em não reposicioná-los com base nos parâmetros da nova estrutura funcional inaugurada pela referida lei. Direito Administrativo. Tema: Bolsa de Desempenho. Lei 9.383 de 2011 do Estado da Paraíba. Caráter propter laborem. Servidores inativos, impossibilidade. Recurso no mandado de segurança número 68.357, Pernambuco. Relator, ministro Herman Benjamin. Segunda turma, por unanimidade. Julgada em 22 de março de 2022. Destaque. A Bolsa de Desempenho instituída pela Lei nº 9.383 de 2011 do Estado da Paraíba possui natureza propter laborem, não sendo, portanto, devida aos servidores inativos. Direito Administrativo. Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, Servidor Público Federal, Indenização de Campo, Reajuste, artigo 15 da Lei 8.270 de 1991. Incidência. Processo. Agravo regimental no agravo no recurso especial número 480.379 de Pernambuco. Relatora, ministra Suzete Magalhães. Segunda turma, por unanimidade. Julgado em 22 de março de 2022. Destaque. A indenização de campo, prevista no artigo 16 da Lei 8.216 de 1991, deve ser reajustada pelo Poder Executivo na mesma data e nos mesmos percentuais de reajustes aplicados às diárias, conforme determina o artigo 15 da Lei 8.270 de 1991. Direito Civil. Tema: Casamento num culpativo. Artigo 1541, caput, do Código Civil de 2002. Formalização do ato. Prazo de 10 dias. Flexibilização. Possibilidade. Processo. Sob segredo judicial. Relatora, ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, por unanimidade. Julgada em 22 de março de 2022. Destaque. Para a formalização do casamento num culpativo, é admissível a flexibilização do prazo de 10 dias para as testemunhas comparecerem perante a autoridade judicial. Direito Civil. Tema: Seguro. Subrogação. Ação regressiva de ressarcimento. Cláusula de eleição de foro firmada entre a autora do dano e o segurado.
inoponibilidade à seguradora. Processo. Recurso especial número 1.962.113 do Rio de Janeiro. Relatora, ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, por unanimidade. Julgada em 22 de março de 2022. Destaque. A cláusula de eleição de foro firmada entre a autora do dano e o segurado não é oponível à seguradora subrogada em ação regressiva na qual pleiteia o ressarcimento do valor pago ao segurado. Direito Civil. Tema. Oferecimento de denúncia. Divulgação de termos da denúncia. Excesso no exercício do direito de informar. Agir midiático. Abuso cometido por membro do Ministério Público. Indenização por dano moral. Possibilidade. Processo. Recurso especial número 1.842.613 de São Paulo. Relator ministro Luiz Felipe Salomão. Quarta turma, por maioria, julgado em 22 de março de 2022. Destaque. O excesso no exercício do direito de informar é capaz de gerar dano moral ao denunciado quando um membro do Ministério Público comete abusos ao divulgar na mídia o oferecimento da denúncia criminal. Direito Civil. Tema. Imóvel rural. Compromisso de compra e venda. Resolução contratual reconhecida em posterior decisão judicial transitada em julgado. Resolução do contrato de arrendamento rural. Pressuposto lógico-jurídico não cumprido. Ilegitimidade ativa ad causa reconhecida. Processo. Recurso especial número 1.237.567 do Mato Grosso. Relator, ministro Marco Buzzi. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 22 de março de 2022. Destaque. Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte para ajuizar demanda de resolução contratual de arrendamento rural quando se forma a coisa julgada em processo em trâmite, no qual se reconhece a resolução do compromisso de compra e venda do imóvel no qual se fundava o alegado direito. Direito Civil. Direito Consumidor. Tema. Promessa de compra e venda de imóvel na planta. Resilição unilateral do promitente comprador. Retenção de 25%. Contratos firmados antes da Lei nº 13.786 de 2018. Possibilidade. Comissão de corretagem. Abatimento. Viabilidade com clara previsão contratual. Devolução em dobro do valor da comissão e corretagem abatida. Inviabilidade. Por ausência de má-fé. Processo. Recurso especial número 1.947.698 do Mato Grosso do Sul. Relator, ministro Luiz Felipe Salomão. Quarta turma, por unanimidade. Julgado em 8 de março de 2022. Destaque. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 13.786 de 2018, é indevida a intervenção judicial para vedar o abatimento das despesas de corretagem, desde que esteja especificada no contrato, inclusive no quadro resumo. Direito Consumidor. Tema. Saúde suplementar. Plano de saúde coletivo. Entidade de autogestão. Súmula 608 do STJ. Reajuste por faixa etária. Validade do reajuste. Analogia. Aplicabilidade do tema 952 do STJ aos planos coletivos. Cálculo da variação acumulada. Resolução ANS número 63 de 2003. Tema 1016 do STJ. Processo. Recurso especial número 1.716.113 do Distrito Federal. Relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Segunda sessão, por unanimidade. Julgada em 23 de março de 2022. Destaque. A. Aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 do STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Destaque B. A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso 2, da Resolução nº 63 de 2003 da ANS é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar
para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. Direito consumidor, direito processual civil, tema, viagem internacional, bloqueio do cartão de crédito, danos morais, ação indenizatória, mãe, ilegitimidade ativa. Processo, recurso especial número 1.967.728 de São Paulo. Relatora, ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, por unanimidade, julgado em 22 de março de 2022. Destaque: não tem legitimidade ativa para propuração indenizatória por danos morais a mãe de pessoa impossibilitada de usar cartão de crédito em viagem internacional. Direito empresarial, recuperação judicial. Tema: recuperação judicial, Assembleia Geral de Credores, rejeição do plano, declaração de falência, inocorrência, faculdade do juiz, Crandall, cabimento, artigo 58 da Lei 11.101 de 2005, período anterior à Lei nº 14.112 de 2020. Processo: embargos no recurso especial número 1.788.216 do Paraná. Relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 22 de março de 2002. Destaque: é cabível a homologação pelo juiz do plano de recuperação judicial rejeitado pelos credores em assembleia. Crandall. Cumpridos os requisitos legais previstos no artigo 58 da Lei nº 11.101 de 2005. Direito processual civil. Tema: honorários sucumbenciais, valores da condenação, da causa ou proveito econômico da demanda elevados, fixação por apreciação equitativa, impossibilidade, recurso repetitivo, tema número 1076. Processo: recurso especial número 1.850.512 São Paulo. Relator, ministro Og Fernandes. Corte especial, por maioria, julgado em 16 de março de 2022. Recurso repetitivo, tema número 1076. Primeiro destaque: a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da fazenda pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor, a linha A, da condenação, ou B, do proveito econômico obtido, ou C, do valor atualizado da causa. Segundo destaque: apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, item A, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou, item B, o valor da causa for muito baixo. Direito processual civil. Tema: prazo recursal. Erro de informação pelo sistema eletrônico do Tribunal de Origem. Termo final para a interposição do recurso que considera o feriado local. Ausente comprovação do ato de interposição do recurso. Mitigação. Princípios da confiança e da boa-fé. Processo: embargos no agravo do recurso especial número 1.759.860 do Piauí. Relatora, ministra Laurita Vaz. Corte especial, por unanimidade, julgada em 16 de março de 2022. Destaque: o erro do sistema eletrônico do Tribunal de Origem na indicação do término do prazo recursal é apto a configurar justa causa para afastar a intempestividade do recurso. Direito processual civil. Tema: ação coletiva. Associação. Legitimidade ativa de causa. Representação processual. Autorização expressa dos associados e respectiva lista juntada à inicial. Necessidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Feito ajuizado antes do julgamento do recurso extraordinário número 573.232 de Santa Catarina. Abertura de prazo para regularização processual da parte autora. Possibilidade. Situação excepcional.
Processo. Recurso especial número 1.977.830 do Mato Grosso. Relator, ministro Sérgio Cuquina. Primeira turma, por unanimidade. Julgada em 22 de março de 2022. Destaque. Em ação coletiva proposta por associação, é imprescindível a autorização expressa dos associados e a juntada da lista de representados à inicial, mostrando-se razoável permitir que a parte autora regularize sua representação processual no caso de ajuizamento de ação coletiva em momento anterior ao julgamento no recurso extraordinário número 573.282 de Santa Catarina, em 14 de maio de 2014. Direito processual civil. Tema: ação civil pública proposta por associação de natureza privada. Artigo 18 da Lei 7.347 de 1985. Honorários advocatícios. Princípio da simetria utilizado em benefício do réu. Impossibilidade. Processo. Recurso especial número 1.974.436 do Rio de Janeiro. Relatora, ministra Nancy Andrighi. Terceira turma, por unanimidade. Julgado em 22 de março de 2022. Destaque. Não se aplica às ações civil públicas propostas por associações e fundações privadas o princípio da primazia na condenação do réu nas custas e nos honorários advocatícios. Direito processual civil. Direito falimentar. Tema: personalidade jurídica. Desconsideração. Bens, restituição, massa falida, possibilidade. Ação própria. Desnecessidade. Processo. Recurso especial número 1.686.123 Santa Catarina. Relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Terceira turma, por unanimidade. Julgada em 22 de março de 2022. Destaque. É possível a desconsideração da personalidade jurídica incidentalmente no processo falimentar, independentemente de ação própria, verificada a fraude e a confusão patrimonial entre a falida e outras empresas. Recuperação judicial. Tema: embargos à execução de título extrajudicial, adiantamento de contratos de câmbio, ACC, encargos, empresa devedora em recuperação judicial, sujeição dos créditos ao processo do soerguimento, inadequação da via eleita, extinção da execução. Processo. Recurso especial número 1.723.978 do Paraná. Relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Terceira turma, por unanimidade, julgado em 22 de março de 2022. Destaque. O crédito referente ao efetivo adiantamento do contrato de câmbio deve ser objeto de pedido de restituição nos autos de recuperação judicial e os respectivos encargos reclamam habilitação no quadro geral de credores, por estarem sujeitos ao regime especial, mostrando-se inadequada a execução direta. Direito penal. Direito processual penal. Tema: associação para o tráfico de drogas, estabilidade e permanência, comprovação, pleito absoluto, incursão no acervo probatório, inviabilidade. Processo 721.055 de Santa Catarina. Relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Quinta turma, por unanimidade. Julgada em 22 de março de 2022. Destaque. Demonstradas pela instância de origem a estabilidade e permanência do crime de associação para o tráfico de drogas. Inviável o revolvimento probatório em sede de habeas corpus visando a modificação do julgado. Direito processual penal. Tema: homicídio qualificado, execução provisória da pena, reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal. Prisão automática, ilegalidade, ausência de elementos de cautelaridade, repercussão geral. Tema: 1068, pendente de julgamento. Processo: agravo regimental no habeas corpus número 714.884 de São Paulo. Relator: ministro Jesuíno Risato, desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Quinta turma, por maioria, julgada em 15 de março de 2022. Destaque.
pendente de julgamento no STF, o tema número 1068, em que se discute a constitucionalidade do artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, deve ser reafirmado o entendimento do STJ de impossibilidade de execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo tribunal de júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Direito processual penal. Tema: lavagem de capitais, inépcia da denúncia inicial acusatória que atribui tipos penais sem indicar que conduta praticada pela acusada teria concorrido para o êxito da empreitada criminosa, a ausência de indícios probatórios, máculas que impedem o exercício do contraditório e da ampla defesa, trancamento da ação penal. Processo: recurso em habeas corpus número 154.162 do Distrito Federal. Relator: ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta turma, por unanimidade. Julgado em 22 de março de 2022. Destaque: inexistindo demonstração do mínimo vínculo entre o acusado e o delito a ele imputado, impossibilitado está o exercício do contraditório e da ampla defesa. Direito processual penal. Tema: reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, em observância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Prova inválida como fundamento para condenação. Processo: habeas corpus número 712.781 do Rio de Janeiro. Relator: ministro Rogério Schetti Cruz. Sexta turma, por unanimidade. Julgada em 15 de março de 2022. Destaque: é inválido o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o modelo do artigo 226 do Código de Processo Penal, o que implica a impossibilidade do seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Direito tributário. Tema: ITBI, base de cálculo, IPTU, vinculação, inexistência, valor venal declarado pelo contribuinte, presunção de veracidade, revisão pelo fisco, processo administrativo, possibilidade, adoção de prévio valor de referência, inviabilidade, recurso repetitivo número 1113. Processo: recurso especial número 1.937.821 de São Paulo. Relator: ministro Gurgel de Faria. Primeira sessão, por unanimidade. Julgado em 24 de fevereiro de 2022. Recurso repetitivo, tema número 1113. Destaque: a linha item A. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação. Destaque: item B. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio. Artigo 148 do Código Tributário Nacional. Destaque: o município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI, com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Direito previdenciário. Tema: médico residente. Remuneração pelos cofres públicos. Tempo de serviço para aposentadoria. Artigo 80, inciso 3, da Lei nº 1711, de 1952. Possibilidade. Processo: recurso especial número 1.487.518 de Goiás. Relator: ministro Og Fernandes. Segunda turma, por unanimidade. Julgada em 8 de março de 2022. Destaque: o período de residência médica exercido na regência da Lei número 1711 de 1952 deve ser considerado como tempo de serviço para aposentadoria, independentemente da forma de admissão, contanto que tenha sido remunerado pelos cofres públicos. Galera, é isso aí. Esses foram os destaques do informativo número 730 do Superior Tribunal de Justiça, publicado dia 28 de março de 2022. Se você chegou até aqui, deixe o seu like para ajudar o canal e distribuir para cada vez mais pessoas. Beleza, galera? Até a próxima. Um forte abraço. Tchau!